Graças e paz, amados, uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nesta quinta-feira abençoada. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, somos gratos e eu gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus te louvamos por esse momento que o Senhor nos concede de poder, Senhor, através da Tua palavra, sermos, Senhor, renovados, fortalecidos, Senhor, sermos alimentados e que a nossa vida, Pai, ela seja nesse momento, Senhor, fortalecida no alicerce da Tua palavra e que sejamos, Senhor amado, conduzidos, capacitados, Tua palavra que tem resposta, Senhor, para todas as coisas, possamos, ó Pai, vivê-la, Senhor, possamos, Senhor amado, experimentá-la, Senhor, na prática, pois a Tua palavra, ela não volta vazia. Que o Senhor possa cumprir, venha cumprir na vida, Senhor, de todos aqueles que confiam em Ti, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra nos garante em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, o texto desta noite, ele é bastante conhecido, ele é citado também em outros evangelhos, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, esse texto que fala sobre o cego Bartimeu, que também é mencionado no evangelho de Mateus, é mencionado no livro também de Lucas, mas aqui o evangelho de Marcos traz alguns detalhes sobre a vida aqui de Bartimeu, sobre esta narrativa sobre o cego Bartimeu, e traz alguns detalhes bastante particulares, peculiares a Bartimeu, e muito interessantes para nós essa noite. É um texto conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, e sempre há no Senhor novidade na sua palavra, a vida. A palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável de vida e é certo que seremos edificados e muito abençoados nessa noite, nesta passagem aqui do livro de Marcos. Amém? Marcos capítulo 10, verso 46, começa dizendo assim: chegaram, pois, a Jericó. Então está dizendo sobre Jesus e os discípulos que foram até a cidade de Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Amados, o cego Bartimeu, este homem aqui, filho de Timeu, talvez por alguma razão o nome dele, do pai dele, está aqui no verso 46, talvez fosse conhecido ali na região onde morava, mas o texto descreve um homem cego que pedia esmolas à beira de uma estrada, essa estrada aqui de acesso a Jericó. E nós sabemos, amados, que as estradas daquela época não eram pavimentadas, como é hoje. Então você imagina uma estrada de terra, uma estrada com pedras. Imagina quando as pessoas ali passando, que deveria ser uma estrada de um grande fluxo de pessoas, moradores locais, viajantes, mercadores, negociantes, passando ali com seus cavalos,
e ali os cavalos passando, acertando pedras ali em Bartimeu, que estava assentado na beira dessa estrada, poeira que se levantava. Então era assim, um lugar insalubre, porém, pela quantidade de pessoas que passavam por ali, era uma oportunidade que Bartimeu tinha de ter ali um pouco mais de generosidade, quem sabe ter um pouco mais ali de esmolas, né? Ter um pouco mais ali de ajuda das pessoas que ali passavam. O Bartimeu estava ali, talvez seja um lugar, né, que era de costume dele por conta desse tráfico de pessoas. Mas, amados, o texto aqui que nós acabamos de ler nos fala no verso 50 de uma capa que Bartimeu possuía. Bartimeu é um homem cego, portanto deficiente, assentado na beira de uma estrada de terra. Tudo que ele possuía de mais valoroso, de bem material, era a sua capa. Uma capa que era mais do que complemento das suas vestes, das suas vestimentas. Uma capa que o protegia dessas pedras que o acertavam, esses pedregulhos da estrada. Essas pedras, essa capa que também o protegia da poeira que dificulta de respirar. Essa capa que o protegia do frio, da chuva, do vento, do calor excessivo que faz ali naquela região. Essa capa que muitas das vezes também o escondia de pessoas que reprovavam a presença ali de Bartimeu. Pessoas que o discriminavam pela situação que ele se encontrava. Porque naquela época não bastava ser deficiente para ser discriminado. Isso também era associado a uma discriminação religiosa. Não bastava ser deficiente, era só ter alguma diferença ali na visão dos religiosos da época. Tudo já tinha uma conotação ali de pecado, uma conotação que o marginalizava. Então ele tinha, além da sua dificuldade, por conta da sua deficiência, não tinha família, não tinha emprego, não tinha uma renda, dependia das esmolas, da generosidade, quando vinha essa generosidade. Não tinha ali a compaixão das pessoas. Então imagina que essa capa muitas das vezes servia até para escondê-lo, né, dos olhares mais raivosos em cima dele, embora Bartimeu não pudesse enxergar estas pessoas, mas óbvio que ele sentia essa reprovação, essa discriminação, como se a capa pudesse deixá-lo invisível disso tudo, dessas pessoas. Então você imagina o valor que essa capa tinha para Bartimeu. O valor pessoal, era um item necessário para ele, que muitas das vezes o protegia do rancor das pessoas, da falta de compaixão das pessoas, das intempéries, de tudo ali que o cercava na sua condição ali de mendigo, na sua condição ali no seu estado de abandono e de pobreza. Mas algo interessante, amados, que vemos aqui nessa passagem de Bartimeu, é que mesmo ele possuindo essa capa, esse item tão importante para ele tinha algo dentro de si que já estava sendo ali fomentado, já estava ali sendo moldado, aquecido dentro do seu coração, que era uma fé que o levaria a ele a uma experiência sobrenatural.
ele provavelmente já tinha ouvido falar de um tal de Jesus de Nazaré, que estava ali causando um alvoroço por onde ele passava. Porque a gente imagina, amados, que por onde há uma multidão de pessoas, há muito estardalhaço, barulho, uma comoção. Jesus, ele causava tudo isso aonde ele passava. Ele realizava milagres, prodígios, feitos sobrenaturais. E aquilo tudo, naquela época, não havia mídia, não havia rede social, mas com certeza a fama de Jesus já era muito notória. E eu imagino que Bartimeu, com toda essa adversidade, foi criando dentro dele uma fé poderosa como uma dinamite. Porque eu imagino, queridos, que esse homem estava ali na beira daquele caminho, não apenas pela facilidade de ter ali rendimento da compaixão das pessoas, porque mais cedo ou mais tarde Jesus passaria por ali. Talvez ele imaginava com a sua fé que Jesus um dia iria passar pela cidade ali de Jericó, por aquela estrada, o acesso, talvez o único acesso. Então ele estava num lugar estratégico para ver Jesus. Ele era cego dos seus olhos, mas a sua fé enxergava muito bem. E acontece algo, queridos, que Jesus então, enfim, ele chega nesta cidade e passa por essa estrada, e toda essa multidão, né, que traz todo ali um barulho, um alvoroço, chama a atenção de Bartimeu. Mas Bartimeu, eu acredito, amados, que também já vem ouvindo falar, talvez desde a sua infância, das profecias, das promessas que nós lemos desde o Velho Testamento a respeito do Messias, do prometido de Deus para Israel. O Messias, o ungido. Isaías fala a respeito dele, da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Então também isso ficou marcado na alma de Bartimeu. Não era apenas uma história passada de geração a geração. Quantas pessoas morreram sem ter visto a primeira vinda de Jesus? Quantas pessoas que ouviram a respeito do Messias morreram sem ter visto com os seus próprios olhos? Então Bartimeu, ele teve uma oportunidade de na sua geração ver a promessa se cumprindo, de ver o Messias, o ungido, prometido de Deus, e mais ainda, este Jesus de Nazaré, o Messias, iria transformar a sua vida. Seria um encontro sobrenatural, seria um encontro ali único, seria algo ali que iria marcar o antes e o depois da vida de Bartimeu. E Jesus, ele faz exatamente isso, amados. A nossa vida tem que ser marcada como a história foi marcada, antes e depois de Cristo. E Bartimeu, apesar de cego dos seus olhos carnais, físicos, a sua alma estava ali, a sua fé estava sendo ali acontecendo, sendo posta em prática. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. E ele não teve apoio naquele primeiro instante de ninguém. Quando nós cremos muitas vezes contra a esperança, porque alguém poderia olhar para Bartimeu sentado no chão, que chance tem esse homem? Jesus já está tão envolvido de pessoas, falando, pedindo, chamando. Às vezes a gente pensa isso, será que Deus olha para mim? Tantas pessoas, tantas necessidades, tanta gente que ora, que pede, tanta coisa acontecendo no mundo, será que Deus vai olhar para mim? Talvez algumas pessoas possam ter visto Bartimeu e falar assim, homem não tem a mínima chance. Ele mesmo poderia ter pensado isso, com tudo que ele já viveu, amados.
as experiências ruins, de discriminação, de abandono, de rejeição, ter marcado ele de uma forma que ele poderia ser um homem amargo, crítico, antissocial, embora dependente das pessoas, embora dependendo da compaixão das pessoas, mas alguém amedrontado, onde a sua capa era ali uma defesa diante do mundo, um mundo que ele não podia enxergar. A fé de Bartimeu foi muito além dos portões da sua alma, cheia de marcas, cheia de conflitos, cheia de sentimentos que qualquer pessoa, qualquer ser humano teria diante daquela circunstância. Ele clamou por Jesus quando ninguém o apoiou. Ele clamou por Jesus quando ninguém acreditou que ele poderia ser ouvido. Ele clamou por Jesus, sendo ele quem ele era, estando ele aonde estava, não possuindo absolutamente nada a não ser uma capa. Mas aí ele faz algo impressionante. A fé vai além. Quando ele chama por Jesus pela segunda vez, ele clama por Jesus, mas ele chama Jesus de filho de Davi. Ele faz uma citação aqui, queridos, que era proferido nas profecias, era citado apenas em profecias, que Jesus seria da linhagem de Davi, de uma linhagem ali real. Então ele expressa que ele reconhece Jesus não apenas como Jesus de Nazaré que faz milagres, mas o Jesus Messias, Filho de Deus, o enviado de Deus, da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Aquilo chamou a atenção de Jesus, que fez Jesus parar. E Jesus parou para atender esse homem, e esse homem veio. Aí alguém o levantou, o chamou, alguém o chamou e pediu para ele se levantar. Mas o versículo 50 fala que ele joga a capa para o lado. Isso para mim, queridos, é uma atitude emblemática, dramática aqui por parte de Bartimeu. Porque ele deixa de lado algo que para ele, amados, era muito importante. Imagina o apego que ele poderia ter com essa capa. Até então era mais do que uma roupa, um complemento ali da sua roupa. Significava ali muito para ele, de proteção, de proteção das coisas que já citei aqui. Uma importância pessoal. Mas a capa não poderia protegê-lo de tudo e para sempre. A capa era apenas um paliativo. Era algo que não poderia suprir Bartimeu para sempre. Era algo ali, querido, era algo momentâneo. E na verdade infrutífero até. Ajudava contra o frio, mas não trazia imunidade ao frio. Ajudava com relação a tantas coisas, mas não imunizava Bartimeu de nada. Então trazia um certo conforto para a alma. A capa trazia, esse apego à capa poderia trazer um certo conforto para a alma, mas era algo ilusório, insuficiente. E Bartimeu, sabendo disso, viu em Jesus uma oportunidade de algo que realmente seria suficiente. Não seria um paliativo, não, seria algo que iria solucionar, prover a vida de Bartimeu por completo. Então ele joga fora a capa diante de Jesus, antes mesmo de Jesus falar para ele: olha, a tua fé te salvou, você está curado, viva a sua vida. Antes mesmo de Jesus curar, Bartimeu já estava crendo na cura. Olha, não preciso mais da capa, não preciso mais desse artigo aqui
paliativo. Amados, talvez nós precisamos, diante de Jesus, abrir mão dos paliativos, das coisas insuficientes, mas que a gente dá tanto valor. Onde a gente se esconde em capas de uma espiritualidade que a gente não tem, de uma fé que a gente talvez nem tenha tanto, de uma espiritualidade ainda tão imatura, de sorrisos quando a alma está chorando, está doente, e tantas outras coisas que nós nos escondemos, evitamos que o mundo veja em nós. As fraquezas, os fracassos, as decepções, as rejeições, as derrotas, as amarguras, as injustiças. Usamos às vezes artifícios para esconder isso. Capas que demonstram uma coisa que nós não temos ou demonstram uma coisa que nós não somos. Mas diante de Jesus nós podemos abrir mão, porque Ele de fato irá trazer para nós uma provisão completa para a alma, para o corpo, para o espírito. Corpo, alma e espírito, eu creio em um Deus que cuida de nós por completo. Nos provisiona não apenas para a eternidade, mas também para essa vida enquanto aqui vivemos, queridos. Enxergue com os olhos da fé Jesus, para que você possa enxergar com os seus olhos da carne. Para enxergar com os olhos da carne, primeiro Bartimeu teve que enxergar com os olhos da fé. Para poder ver o que ele iria fazer da sua vida a partir de então, primeiro ele precisou enxergar Jesus. Abrir mão de coisas que... Porque se ele não clamasse por Jesus e ficasse com a sua capa, ele continuaria com a capa, mas sem a cura, sem enxergar Jesus. Se ele continuasse com a capa, mesmo depois de curado, aquela capa sempre iria lembrar do que ele viveu, do que ele sofreu, das suas rejeições, das suas frustrações. Para o novo de Deus, às vezes é preciso abrir mão de coisas que nos prendem ao passado. Abra mão da capa. Abra mão de coisas que te impedem para o novo do Senhor. Para enxergar de fato a vida de uma forma muito melhor, que vai impressionar você e vai trazer realização, alegria para o teu coração. Mas nota, Bartimeu só passou a enxergar da forma correta depois que ele teve um encontro com Jesus. Jesus fala, a tua fé te salvou. Ele foi curado e salvo. Ele teve ali uma cura completa. A obra do Senhor é completa, amados. Amém? Medita nessa palavra. Fala com o Senhor ainda nessa noite. Abra mão de algumas coisas que te impedem de romper, de viver as coisas do Senhor. E sua vida não será mais a mesma, eu te garanto. Amém, igreja? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.